Continuar aqui, né? Só dando uma revisada lá no que a gente viu ontem, né? Enquanto vai pegando as folhas aí. Ontem, né, a gente viu essa questão mais do significado do chamado. Primeiro, definindo o que viria a ser o sentido de vida, né? E aí, o sentido de vida ele é bem definido, né? No sentido de que ele é um objetivo de vida de uma pessoa do qual orienta suas decisões e seu comportamento, né? E aí ele é resumidamente um para onde. Enquanto a razão de viver é resumidamente o porquê, né? O motivo pelo qual a pessoa continua vivendo, vive, e o propósito de existência dela é um para quê dela, né? A gente viu aqui qual seria a relação entre eles e tal, e que a gente viu que o propósito de existência ele vai ser objetivo e o sentido de vida e a razão de viver vai ser subjetiva, né? Ou seja, você pode... É você quem organiza essa parte aqui, mas a existência real dessas duas coisas aqui é determinada por pelo propósito de existência. A relação que Deus tem a ver com esse propósito de existência, né? Que é, por assim dizer, uma relação de existência dupla, né? Então, se há um, o outro há, se não há um, o outro também não há. Então, é parecido dessa maneira, né? Aqui um pouco sobre a ética de Deus, aí vimos sobre as descobertas de Viktor Frankl sobre a natureza humana, né? Que demonstram que o ser humano tem um sentido, né, dentro dele, um propósito, e que isso faz parte dele, né, e que se ele não tem isso, ele adoece, ele morre. Sobre a logoterapia dele, né, que confirma toda essa psiquiatria dele, que vai ser confirmada justamente pelo sucesso da logoterapia, né, senão seria só mais um tratado, né, como qualquer outro. Aí, mais aqui sobre o que o sentido da vida teria a dizer sobre Deus, no caso cumulativo, o argumento do desejo de Lewis, né, que também, por assim dizer, confirma, né, a nossa fé de que a vida eterna não é só um anseio, né? E aí, trazendo Eclesiastes, né, Deus pôs a eternidade no coração do homem. E Agostinho aqui também: fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Bem, né? Aí a gente viu sobre essa questão do sentido da vida e do propósito de existência que a Bíblia vai nos dar, né? Que é, tendo uma ideia de toda a história que a gente sabe, né, do que se aconteceu, o peso do chamado ele fica muito mais claro e urgente, né? E aí o nosso propósito é aqui glorificar ao Pai, ao nosso Criador, que nos deu a existência, porque também Ele nos fez como que fôssemos as primícias, né? Como que primícias de suas criaturas. Então, ou seja, se tem uma criatura que melhor dizer, se tem uma criatura que é a primeira, né, as primícias de que Deus fez, somos nós, né? E sobre essa questão da autossuficiência de Deus e da criação, de que simplesmente Ele deu-nos a existência, né? Ele não realmente precisando fazer isso, né? Porque Ele não precisava de nós, né? Mas pela sua graça Ele nos deu essa graça de existir para desfrutar dele, né? Pois simplesmente Ele não faria algo que Ele necessitasse, porque não havia nada que Ele necessitasse, né? Sendo que Ele era autossuficiente, né? Sendo que Ele era e é, né? Pronto, então acho que já está revisado, né, essa primeira parte de ontem, né? A gente viu ontem, e vamos aqui para a segunda, que é sobre como, né, com algumas possibilidades de como a gente pode saber qual é o nosso chamado, né? E aí, a primeira, né, que eu coloco aqui é uma revelação especial, né, que é o quê? Bom, simplesmente de alguma maneira especial e direta, Deus vai lhe dizer o que é que você tem para fazer, o que é que Ele separou para você fazer, né? O que vai ser o seu chamado, a sua vocação. Isso é muito comum na Bíblia, né? Para as pessoas da Bíblia, na época do Antigo Testamento. Você vê lá Moisés
o próprio Deus falando com Moisés o que ele tinha que fazer, por onde que ele tinha que ir, para onde que ele tinha que seguir. Então, nesse sentido, isso é uma revelação especial, né? Outra revelação especial é Deus falar contigo diretamente através de um sonho ou de vários sonhos, né? Isso acontece aí, graças a Deus, bastante aí no meio de nós. E Deus dá um sonho para alguém, aí dá o mesmo sonho para outra pessoa, e aí essa coisa ia sendo confirmada, né? Mas demonstrando assim que não é uma coisa só subjetiva, né? Mas que é um testemunho também. Também é uma revelação especial durante um culto, né? Durante um louvor, de que Deus vai usar alguém para falar com você naquele momento, seja diretamente ou indiretamente. Isso é o que se pode chamar de uma revelação especial, ou seja, específica para o seu caso, né? E nisso Deus diz a muitas pessoas dessa maneira, né? Agora, ele não diz a todas as pessoas dessa maneira, né? E aí as outras pessoas que não vai falar dessa maneira, né? Ele vai falar por outras, né? E nós vamos tentar saber qual é o nosso chamado por outros, né? E simplesmente ouvindo essa questão de direta de Deus, né? É um meio. Um outro meio, né? É essa questão do nosso próprio conhecimento, né? Do nosso próprio conhecimento de nós mesmos, né? Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Tem essa frasezinha aqui que acompanha muito aí a filosofia socrática, que é muito importante, porque ela é uma máxima, né? Uma frase que expressa essa questão do autoconhecimento. Você conhece-te a ti mesmo. Então, uma vez que Deus separou uma coisa que Ele quer que você faça, né? Isso tem muito a ver com o que é você, né? Quem é você. Então, você sabendo já mais ou menos quem é você já tendo um conhecimento mais profundo de você mesmo, né? Essa coisa vai ficar mais clara, né? Simplesmente. E o autoconhecimento, né? O conhecimento de si mesmo, ele é uma das consequências da oração, né? Então, simplesmente quando você ora muito a Deus, né? E não só ora se pedindo perdão e etc, né? Que não é o modelo que a gente vê nas escrituras. As pessoas oram e falam com Deus por diversos motivos, falam diversas coisas, né? E algumas pessoas que só oram para Deus para pedir algumas coisas e pedir perdão, né? Também, ou seja, se confessar ou pedir que Ele lhe dê alguma coisa, não devem orar simplesmente nesses motivos, com essas intenções, mas conversar com o próprio Deus, porque a partir disso você está meditando com Deus sobre você mesmo também, conhecendo sobre você mesmo, né? Quando você se confessa também, você vai dissecando coisas sobre você que você fez, etc. E a partir disso você vai se conhecendo mais. Então, né? Deus, ele não colocou, né? A oração como um dever assim pra gente, uma prática por acaso, né? Isso tem também seu propósito aí que vai nos ajudar, tanto diretamente quanto indiretamente, a saber qual é o nosso chamado, a oração. E aí, uma coisa também que a gente percebe é que o chamado, ele vai ter, né, com certeza algo a ver com os nossos dons e as nossas melhores habilidades, ou seja, naquilo que eu sou bom, né, naquilo que eu tenho uma melhor facilidade, que eu faço melhor do que quem está próximo de mim. E aí, nesse sentido, obviamente o seu chamado tem a ver com isso, né? Justamente porque você foi agraciado com Deus de ter, né, uma habilidade melhor para determinada coisa. Então, né, é uma coisa assim meio óbvio, mas que a gente tem que levar em conta que nessas horas assim a gente acaba esquecendo as coisas óbvias, né? Um exemplo seria, uma pessoa tem uma ótima habilidade de louvar, né, de cantar, de poder se expressar e dizer aquilo que ela está sentindo, que isso vai ser muito útil tanto para o louvor quanto para o evangelismo, né, na igreja, etc. Mas essa pessoa vai, por exemplo, o que é que separam ela para fazer? Elas separam ela para simplesmente orar,
né? Por exemplo, intercessão, você vai interceder pelo culto, você vai interceder pelos irmãos, e ok, a intercessão dela vai estar tendo um significado, né, e tudo, só que vamos dizer que ela seria muito mais útil no reino de Deus se ele estivesse evangelizando, se ele estivesse cantando, né, e tal. Então, nesse sentido, se ela não usasse dessas habilidades, desses dons, ela, né, estaria meio que desperdiçando em certo sentido. Então é nesse sentido que tanto as suas habilidades quanto os seus dons, eles vão apontar para o seu chamado, né? Bom, aqui eu vou colocar também algumas coisas que eu aprendi com o pastor Lucinho, né? Que ele coloca o quê? Bom, o seu chamado com certeza tem a ver com a sua indignação. Ou seja, uma coisa que você fique indignado que aquilo aconteça, né? E que você se cobra para tentar mudar, para tentar fazer alguma coisa. E aí então, a partir dessa indignação, você também tem um ponteiro que vai apontar para onde é que está o seu chamado, né? A partir daquilo que você se indigna. O pastor Luciano diz: eu fico muito indignado quando eu vejo jovens sem Deus se drogando, se prostituindo. Ele diz que sofre muito, por exemplo, vendo lá jovens se drogando e se prostituindo lá no Rock in Rio. Ele diz que tem uma dor muito grande no coração dele, que para ele todo mundo vira filho dele naquela hora, e que ele se indigna, de que esse é basicamente também um dos principais motivos que ele tem para ser pastor de jovens, é justamente porque ele fica absurdamente indignado quando ele vê jovens sem Deus, né? Tanto porque ele mesmo experimentou isso, né? Ele mesmo viveu uma juventude aí de prostituição e de enfim, depressão, porque tinha perdido a mãe dele na infância, né? E tal, e simplesmente ele fica absurdamente indignado disso, né? E aí, tanto ele disse que recebeu no acampamento, por exemplo, um pastor dizendo que ele ia ser um pastor, né? Tanto quanto essa indignação dele guiou ele para o ministério de jovens que ele tem hoje, que é uma coisa absurdamente frutífera, né? Que tem ajudado não só pessoas lá onde ele mora, na igreja dele, lá no Minas Gerais, mas hoje aqui nós, aqui, né, em Brejo Santo, Ceará, e, né, tem frutificado bastante. Então, essa questão da indignação é realmente muito interessante, né, que o pastor Lucinho pontuou e eu coloquei aqui. Então, né, a gente então entende que o nosso chamado deve ter a ver com aquilo que nos indigna, né, e que a gente tem essa questão de uma cobrança, né, dentro de nós. E a outra coisa que ele vai pontuar é a questão da igreja e o seu chamado, né? E ele lê Atos, né? Quem tiver aí com a Bíblia já pode abrir em Atos 13, né? Atos 13, capítulo 13, versículo 2 ao 3. Já pode ler aí, né? Não é logo aqui. Pelo celular. Atos 13, 2 e 3, certo? Vamos abrir aí Atos 13, 3, né? E aí, não lendo o texto ainda, né? Mas a primeira coisa que isso aqui vai apontar é a relação da igreja com o seu chamado, né? E de que o crente tem que estar na igreja, né? Especificamente no corpo, né? Na comunidade da igreja, para desenvolver o seu chamado, porque não tem corpo se você não está no corpo, né? Não tem membro separado, né? Aquilo que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios lá, 12, que a gente vai estudar amanhã, né? 1 Coríntios 12, tal, questão do chamado. Você simplesmente tem que fazer parte do corpo de Cristo para exercer o seu chamado, né? Não tem como você estar fora e fazer o seu chamado. Existe essa questão da unidade, né, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, se você não está nele, provavelmente você não vai conseguir progredir nessa questão do chamado. Bom, Atos 13, capítulo 2, né, capítulo 12, melhor dizendo, 12, certo? No versículo 2 e 3, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, né? Disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram, né? E aí, o que é que esse texto está dizendo?
né? As pessoas estando ali na casa de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, servindo ao Senhor, jejuando, buscando ele em jejum. Fala que o que? O Espírito Santo disse, né? E aí entra essa questão do Espírito Santo falando dentro da igreja, através dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos irmãos, em geral, né? A gente deve dar ouvido a essas coisas, tanto porque também vai testemunhar dentro de nós isso. Disse o Espírito Santo: aparta-te a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, né? E aí eles ali, a partir dali, o Espírito Santo vai dizer e vai revelar, né, mais especificamente o chamado de Barnabé e de Paulo, né? E aí ele fala que eles então, jejuando e orando, né, e pondo-lhe sobre eles as mãos, o despediram, né? Então você vê essa importância de você estar na igreja, justamente porque você estando lá, né, estando numa igreja que busca ao Senhor, né, ou seja, servindo ao Senhor e jejuando, ou seja, que busca ao Senhor em jejum, em oração e que serve, né, a Deus, o Espírito Santo fala também, testemunhando o seu chamado, né, como fez aqui com Barnabé e Paulo, né, e Saulo, da obra que os tem chamado. Então, essa questão da igreja, né, é muito importante, como vai acontecer também, por exemplo, lá no começo de Atos, em Atos 1, quando vai escolher um apóstolo, né, um discípulo daqueles que seguiram a Cristo e tal, que vai, né, na verdade, substituir Judas. E aí você tem essa questão de levantar o apostolado de Matias, né, ou seja, que simplesmente Pedro recebe a direção do Espírito Santo de colocar alguém no lugar de Judas. E aí ele busca do Senhor lá, em Atos 1, né, que também a gente estudou na escola bíblica, essa questão de Matias, né, e como saber qual seja a vontade de Deus. Esse foi o estudo. E aí, lá ele fala que busca-se quem será a pessoa que vai substituir Judas, e eles oram, jejuam, né, e aí tiram sorte, né, que é aquela questão lá das pedras que tinha o nome de cada um, e eles oraram, buscaram, consagraram, foram lá e pegaram a pedra que tinha o nome de Matias, e logo o apostolado de Matias foi ali revelado também. Então, nesse sentido, a importância da igreja no seu chamado é muita, né? Seja, né, então, estando em corpo, o Espírito Santo nos conduzindo, isso também vai revelar e testemunhar aquilo que vem a ser o nosso chamado. Bom, agora vamos abrir aí em 1 João, certo? Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 21. Glória a Deus, dê graça, preso. 1 João, capítulo 3, versículo 21. Primeira João 3, 21. Vamos ler. Achou todo mundo já? Vamos lá. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, né? Então o que esse texto está dizendo? Bom, olha, seu coração, né, ele vai ser usado por Deus, para Deus falar com você também. Ou seja, amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, né? Ou seja, para com a vontade de Deus, que se expressa mediante o coração. Então, realmente a própria Bíblia vai dizer que você tem que ouvir o seu coração, né? E nesse sentido ouvir a Deus pelo seu coração sobre o seu chamado, né? Essa questão da paz é muito importante, porque aquele que vai estar fazendo o seu chamado, ele vai sentir paz naquilo que ele está fazendo, e o coração dele vai ficar em paz, porque justamente é aquilo que ele foi separado para fazer, né? Então você vai ter também essa certeza, né, chamada certeza moral, ou seja, meu coração está em paz aquilo que eu estou fazendo, e portanto eu tenho paz em Deus com isso, porque, né, o apóstolo João disse que se o meu coração não me condena,
eu tenho paz, então eu tenho confiança para com Deus e que aquilo está agradando a Ele, né? Bom, e também a ausência da paz, ou seja, se há uma coisa que você não tem paz quando você não faz, por exemplo, né? E se você não faz, que essa questão da cobrança, da inquietude, né? Da indignação também, o termo usado pelo pastor Lucinho, essa coisa vai te apontar qual é essa coisa, né? Essa questão da ausência de paz é também um dos indicadores mais fortes que eu vi para encontrar, né? Me encontrar dentro do reino de Deus, né? Porque simplesmente eu não tenho paz se eu não buscar compreender as coisas direito e responder às minhas perguntas e etc, e tentar compreender isso e aquilo. Então simplesmente eu não tenho paz, isso é uma coisa minha, né? Eu sou um cara assim muito cético, então eu vou atrás assim das coisas e tal, e nesse sentido, quando eu faço isso, né, quando eu faço isso, né, e eu ajudo, obviamente, também pessoas a fazerem isso, eu tenho paz. Então isso testemunha, né, dentro de mim também que o meu chamado está nessa questão dessa área que a gente vai falar mais amanhã, né, sobre os chamados. Então a ausência de paz é um indicador muito forte, né, que vai, na verdade, talvez esse aqui seja um indicador que vai mais lhe incomodar, porque ele vai nascer dentro de você, né? Então, combinado com o próprio autoconhecimento, você já sei quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sei fazer, o que eu não sei, o que eu posso aprender e tal. Você, né, essas coisas já vão ficando mais claras, né, simplesmente. Então, essa questão da ausência de paz é muito importante, né? Bom, e aí, você tem esse texto aqui de João dizendo que nós temos paz, né? Nós devemos ter paz para com Deus se o nosso coração não nos condena. E aí nós temos um texto lá em Jeremias, vamos abrir aí Jeremias 17, 9, certo? Rapidinho, Jeremias 17, 9, senão acho que dá para ver dos lados. Não dá não. Então, Jeremias 17, 9, que fala uma coisa que é aparentemente o oposto do que a gente está vendo aqui João dizer. Então vamos trabalhar nessa questão dessa suposta contradição entre Jeremias 17, 9 e 1 João 3, 21. E aí, bom, para quem não achou, vamos lá. Jeremias 17, 9 diz assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então, por um lado você tem o apóstolo João dizendo: se o seu coração não te condena, você tem paz com Deus, e logo, né, isso vai ser usado por Deus para falar com você, e você deve ter paz a respeito da vontade de Deus sobre isso. E aí você tem o profeta Jeremias dizendo: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Está dizendo simplesmente o coração é a coisa mais enganosa que existe, ele está dizendo, né, Jeremias? E aí como é que a gente vê essa questão dessa suposta contradição? Bom, a gente percebe que o quê? Primeiro, o contexto de Jeremias é bem diferente, né? O contexto é uma exortação ao pecado de idolatria, né? Um pecado constante dentro da nação de Israel, que é expressado ali no capítulo 16, o capítulo anterior, no versículo 20, né? E, ou seja, essa declaração dele, ela se relaciona a essa condição, a esse momento, ou seja, uma relação com a condição israelita do momento, que é também expressa no começo lá do capítulo 17, capítulo 17, 1. Ou seja, ele está exortando essas pessoas os israelitas da época, que simplesmente estavam ignorando Deus e seguindo as paixões do seu coração, né? Desobedecendo a Deus, adorando outros deuses e etc, essas coisas assim. Então é nesse sentido que ele está dizendo: enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, é a parte corrompida do coração do homem. É um contexto bem distinto, bem diferente. E aí, isso não se aplica ao que é um crente, né, regenerado, né? Regenerado, esse termo muito que os nossos irmãos calvinistas gostam muito, né? Regenerado, crente regenerado. Um crente que já teve uma alma tocada pelo Espírito Santo, que já foi convencido dentro de si do pecado, da justiça e do juízo, né? Assim como fala lá no Evangelho de João 16, 8 ao 10, né? Que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente experimenta isso na experiência da nossa conversão, de que a gente se sente envergonhado pelos nossos pecados, né? E tal. E uma vez que a gente já recebeu essa transformação do Espírito Santo, né? E a gente já foi regenerado, né? Isso, a nossa condição do coração
a condição do nosso coração não é a que Jeremias está falando, mas é a que João está falando lá na sua primeira epístola. Então, a gente vê essa diferença aí. Esses textos não estão se contradizendo, eles estão falando de partes e condições diferentes do coração do homem, né? Que é uma coisa que não é tão simples assim, né? Assim, que não, isso aqui é o coração do homem. Não, o coração do homem é isso, que tem partes, etc e tal, que vão refletir nas suas ações. Bom, e aí a gente vê, né, que lá na igreja de Atos as pessoas estavam em constante oração e jejum também, né, pedindo a resposta de Deus. Ou seja, o nosso coração, ele também, se a gente estiver em oração e jejum pedindo a resposta a Deus sobre o nosso chamado ou qualquer coisa, por assim dizer, o nosso coração não está na condição de que Jeremias está falando. Ele vai ser tocado pelo Espírito Santo a partir desse processo de transformação e de busca específica, né, de oração, de jejum, etc. E um fato interessante é que Cristo ele jejua 40 dias, né, antes dele começar o seu ministério, antes dele sair pregando, né, ele jejuou 40 dias. Então a gente vê essa questão da importância que o Novo Testamento dá a você jejuar para saber qual é o seu chamado, né? Então, jejue por isso, certo? Não deixemos de jejuar sobre essa questão, né? O próprio Cristo, ele jejua, né? É claro que o caso dele é uma coisa bem específica, no sentido de que ele não precisou descobrir qual era o seu chamado, mas ele deixou esse exemplo, as pessoas fizeram isso lá em Atos, como mostra lá em Atos 13, etc., né? E aí a gente deve também fazer. Aí eu vou chegar aqui também num outro indicador do nosso chamado, né, já entrando também numa questão teológica, né, um pouco mais profundo no sentido desse chamado, no sentido da questão do chamado, okay? Como era que funcionava essa questão do chamado antes de Cristo, né? AC antes de Cristo, né? Que na verdade essas coisas também vão continuar sendo indicadores do nosso chamado hoje, né? Que é o que, por exemplo, a consciência. Então eu coloquei aqui Sócrates, né, que na verdade a gente pode até chamar e dizer que no Antigo Testamento a linguagem coração era relativa à linguagem de consciência que se vai usar no Novo Testamento, mas que hoje a gente não pode dizer que é a mesma coisa no significado que cada um tem ali da língua, né, hebraica e da língua grega, mas enfim. Bom, aí a gente chega aqui nesse ponto aqui que tem essa questão da vida de Sócrates, né? Por que eu vou falar de Sócrates aqui? Eu vou chegar lá. Sócrates, né, ele dizia que tinha um Deus, né, uma voz divina. E aí eu vou ler aqui uns trechos do diálogo dele, você pode ler depois, é a apologia de Sócrates, é o julgamento dele, ou seja, quando ele começou a filosofar, a pensar sobre as coisas, a perguntar sobre as coisas, etc., né? E as pessoas começaram a rodear ele, querendo saber o que ele estava fazendo, o que ele estava dizendo, e juntar alguns alunos. Ele foi acusado, né, de que ele estava corrompendo a juventude ateniense e tudo, e ele foi julgado, e ele acabou sendo condenado por isso à morte, né? E aí essa apologia de Sócrates, que foi esse diálogo escrito pelo discípulo dele, né, Platão, ele vai falar sobre isso, sobre essa questão do julgamento dele. E aí vamos ler aqui alguns trechos, né, que eu coloquei aí as referências aqui para vocês também olharem depois. É o discurso, esse disco é discurso, né, porque o diálogo ele é separado em discurso 9 e tal. Aí vamos ler aqui, ó, o discurso 9. Nós não vamos ler tudo, né, porque senão vai ficar chato, então só resumo, né? Uhum. E olha só, aqui no 9 ele diz aqui: me submergi à maior pobreza possível por causa da minha devoção enquanto ao serviço dos deuses, entendeu? Então ele via essa questão do seu trabalho filosófico como uma vocação, né, divina, ou seja, ele via que aquilo era o que se cobrava por algo maior externo a ele. Ele vai falar que ele não está falando especificamente dos deuses de Atenas, ele vai ser mais claro aqui, por exemplo, no diálogo 19.
no discurso 19. Deixa eu ler aqui rapidinho, né? Diálogo 19. Cadê? Aqui. Ele vai estar, por exemplo, está falando da infância dele aqui. Né? Desde a infância, eu sou movido por certa influência divina e espiritual, né? Um tipo de voz que, quando presente, me distrai do que estou fazendo, mas nunca me impeliu adiante. Ou seja, outro trecho aqui que deixa mais claro essa questão aqui no discurso 19, deixou bem rápido aqui. Eu não me arrependo no final aqui, né? A constante voz profética da minha divindade guardiã, ou seja, ele via a própria consciência dele como uma divindade, como um Deus, se opõe a mim quando ameaço fazer algo errado, né? Pois bem, e aí quando ele decide não resistir à sentença do julgamento, ele fala, bom, o sinal da divindade não se opôs a mim. E, portanto, ele disse que, bom, já que, né, eu não estou sentindo nada, essa voz que falava dentro de mim, né, ela não está dizendo nada, eu tenho paz nisso. Ou seja, isso orientou ele no que fazer. Bom, então, pronto, né, aqui as citações de Sócrates já são suficientes para dizer o que? Bom, e o que Sócrates tem a ver com o reino de Deus, com o Evangelho, né? Sendo que, bom, tudo bem, ele estava ouvindo ali a consciência dele, chamando ela de Deus, né? Chamando ela de divindade, etc. E é uma coisa interessante, porque vamos abrir aí Romanos 2, certo? Romanos capítulo 2, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, certo? Romanos está aí depois de Atos, né? Os Evangelhos, aí Atos, né? Romanos, certo? Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Sem demora, vamos ler. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles leis para si mesmos, são lei, aos quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer os defendendo. Aí lendo 16 um pouquinho, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho, né? Bom, então o que Paulo está dizendo aqui? Ele vai falar de uma das revelações de Deus, né? Que, por exemplo, serviu como lei, como guia de muitos homens que não, em vários períodos da história, não tiveram acesso à revelação plena de Deus que se dá pela Escritura, né, pela Bíblia, e por Jesus Cristo Jesus, né? Eles não tiveram isso, e Paulo vai dizer que a obra da lei, essa questão da lei, eles usavam, eles faziam, aos quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a consciência e os seus pensamentos. Ou seja, Paulo está dizendo, Deus pôs uma lei no coração do homem, já dentro dele, que testifica junto com a consciência, ou seja, aquilo que te acusa, que te sanciona, que te permite quando tu fazes alguma coisa e tal. Essa coisa é um testemunho de Deus, que Deus colocou no coração dos homens, escrito no coração dos homens, é a expressão que Paulo vai usar, né? E aí, ou seja, Sócrates, ele não estava simplesmente falando com a consciência, né? E ele escreve isso aqui, né, por volta do 5º século antes de Cristo. E aí essa carta de Paulo aos Romanos era do 1º século depois de Cristo. Então, ou seja, é Sócrates dizendo que estava sendo orientado por um Deus que estava falando com ele através da consciência, e de que tinha que fazer aquilo que o Deus estava falando com ele. E aí Paulo, né, cerca de 600 anos depois, vai dizer: Deus falava com os homens através da consciência, da qual testificava com a lei escrita nos seus corações, mediante a sua consciência e os seus pensamentos, né? Então, ou seja, a revelação, uma das revelações de Deus, é também a própria consciência. Ou seja, isso também serve para a gente saber qual é o nosso chamado, né? E Sócrates, a gente pode afirmar com certeza que ele estava e fez o seu chamado, que foi deixar todo esse legado que ele deixou para a civilização ocidental, que foi basicamente o encaminhamento que a filosofia se tomou com Sócrates. Ou seja, isso aqui é para buscar a verdade, isso aqui é para procurar o que é o homem, e etc. E é isso aí, a partir disso, de todo esse legado socrático, que não é só isso também, vai
se desenvolver também toda a patrística escolástica, os pais da igreja, né, os filósofos cristãos lá desde o V século até o século XII. Então, e todo posteriormente, independente disso, o próprio legado que Sócrates vai deixar é importantíssimo para a humanidade e fez um grande bem para a humanidade, e só a partir disso a gente poderia inferir que de fato ele fez o bem maior, que foi cumprir o seu chamado. E o que eu estou falando, gente, não é nada de novo, né? Um século depois de Paulo, os pais da igreja vão dizer, olha, Sócrates, realmente, né? Eles vão usar a expressão que Sócrates era um cristão antes de Cristo, né? No sentido de que, bom, ele era um pré-cristão, no sentido de que ele respondeu completamente a toda a revelação que estava disponível para ele no momento, né? Ou seja, ele respondeu positivamente, né? Como se, bom, ele tivesse respondido bem aquilo que a ele foi mostrado na época dele. Então, simplesmente ele era, né, o que a expressão que os pais da igreja vão dizer, né? Você encontra nos escritos dos pais da igreja do segundo século, né? Ou seja, uma geração depois dos apóstolos, a igreja, uma geração depois dos apóstolos, vão chamar eles de os cristãos antes de Cristo, que eram as pessoas que tinham respondido a esse testemunho de Deus, e etc, né? Então, só para aprofundar mais essa questão do testemunho, vamos abrir aí Atos 17, né? Você volta, Atos 17, aí você está em Romanos, você volta um livro aí para trás, que é Atos. Atos 17, 22, certo? Versículo 22, que é só para a gente aprofundar essa questão da revelação de Deus antes de Cristo, né? De que, de fato, Deus tinha outros meios de se revelar, como, infelizmente, algumas pessoas não sabem, mas a gente deve saber sobre isso, né? É a palavra falando sobre isso já. Bom, Atos 17, 22, né? E aí Paulo, ele está lá em Atenas, olha só, Atenas, né? Na Grécia, lá o berço da filosofia, onde a filosofia vai nascer, melhor, na verdade já nasceu, né? Ou seja, Paulo, ele está falando aí no primeiro século, né? E a filosofia vai nascer, vai se desenvolver lá em Atenas no quinto século antes de Cristo, né? Ou seja, né? Cerca de 5, 6 séculos antes aí, não sei bem a conta. E aí o que ele vai dizer? Ele chega lá no Areópago, né, que é um lugar onde as pessoas se discursavam, e diz, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo que vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração em todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações, para que buscassem a Deus e se porventura tateando pudessem achar, ainda que não estando longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vós, os poetas, disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, né? Então tem esse discurso que Paulo vai dar no Areópago, né? Um discurso lindo, maravilhoso, onde ele vai fazer essa questão de um apanhado geral de Deus na história, né? Onde ele vai dizer, onde ele vai falar sobre essa questão de um Deus desconhecido. E aí eu vou falar de um cara chamado Epimênides, que ele era um profeta, né? Um religioso do século VI, né? Antes de Cristo, onde ele tem tudo a ver com essa questão do altar do Deus desconhecido, que é o quê? Bom, na época de Atenas se passou um tempo de muita fome,
naquele século. E aí, as pessoas estavam fazendo sacrifícios a todos os deuses que Atenas tinha, porque ela tinha essa fama de sair coletando os deuses de vários povos que ela conquistava e colonizava, né? Assim como os romanos vão fazer depois. E aí eles estavam fazendo ali os sacrifícios para cada deus ali e tal, e não estavam dando resultado. E aí, meu Deus, o que é que vai acontecer, né? E tudo. Eles se lembraram, não, tem um cara aí chamado Epimênides, que ele adora um deus que ele não sabe bem quem é, né? E aí traz ele aí. Aí se vê esse Epimênides, certo? Né? Isso aconteceu em 600 a.C. E aí ele simplesmente orienta, né, e diz que não, primeiro destrói isso daí tudo, porque esse Deus não gosta disso aí, dessa questão dessas esculturas, dessas porcarias aí. Isso daí ele condena, destrói tudo. As pessoas foram lá, jogaram fora, destruir tudo. Pronto, agora me tragam as ovelhas. Então pegou umas ovelhas lá e disse, pronto, agora deixa as ovelhas aqui, que elas vão guiar a gente para um lugar onde vai se fazer um sacrifício para esse Deus desconhecido. Eles colocaram as ovelhas lá, as ovelhas foram saindo, chegaram lá no lugar, levaram eles para o lugar, aí eles foram lá, né, fizeram o sacrifício lá das ovelhas lá naquele lugar. E aí eles colocaram depois aquele altar chamado ao Deus desconhecido. E aí, assim que eles fizeram esse sacrifício, né, a fome em Atenas passou, porque começou a chover, começou a aparecer comerciante de outros povos. Então realmente a situação caótica de Atenas acabou naquele momento, quando eles fizeram esse sacrifício ao Deus desconhecido, e aí levantaram esse altar com o nome ao Deus desconhecido. E aí, né, cerca de também 6, 7 séculos depois, chega lá Paulo em Atenas e ele diz, olha, esse Deus desconhecido aí que vocês levantaram ao altar, esse Deus desconhecido aí que tem esse altar aqui, ó, é o que eu estou anunciando a vocês, né? Esse Deus desconhecido é o que eu estou anunciando, né? Ele vai dizer, esse que fez o mundo, é esse que fez que tudo que nele há, e etc. Então, nesse sentido, a gente percebe uma clara revelação de Deus através dos povos, para todas as pessoas também, né? Ou seja, não era uma coisa que também era só restrita à descendência de Abraão, era obviamente com mais clareza, né, e com mais informação e totalidade para a descendência de Abraão, mas outras pessoas também interagiam com Deus nessa época, etc. Esse Epimênides é um, né? Tem outros aí, a gente vai falar, a gente vê, por exemplo, de um rei chamado Melquisedeque, lá em Gênesis 14, que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, daquele mesmo Deus que tinha falado com Abraão e ordenado que ele saísse, né, e etc. Ou seja, o Deus de Abraão, ele servia também ao mesmo Deus de Abraão, e eles nunca tinham se conhecido. E aí, depois de Abraão ter uma guerra, esse rei de Salém, Melquisedeque, chega para Abraão e diz, eu sou sacerdote desse Deus. Aí a expressão é Deus Altíssimo, né? El Elyon, e tal. Ele fala lá que é o próprio sacerdote, ou seja, não só a descendência de Abraão estava interagindo com Deus, mas outras pessoas também estavam interagindo com Deus. Jó também, né, não se tem nada no livro que ele seja um judeu, que ele seja filho de fulano, de Beltrano, que você vai falar de descendentes de Abraão na Bíblia, você tem, ele é filho de fulano, de ciclano, que volta lá para a descendência de Abraão. Mas Jó não, fala um cara que vivia em Ur dos caldeus e adorava ao Deus israelita, entendeu? Então Deus, tanto antes quanto depois de Cristo, ele se relacionava com as pessoas por outros meios, né? E um desses meios é a consciência. E esse meio também vai nos orientar em saber qual é esse chamado que a gente tem, porque isso vai testemunhar o sucesso, né, para a humanidade, que vai proporcionar, certo, na vida de Sócrates, e portanto a gente infere sobre isso, e os que os pais da igreja vão dizer também, né? E Epimênides, que é esse profeta tal, que era o profeta do Deus desconhecido, ou seja, que adorava a Deus sem conhecer ele bem, que você chegasse aí, Jesus Cristo, você, quem? Né? Não, isso aí é uma coisa depois. Ele respondeu aquilo que ele já sabia, entendeu? Ou seja, aquilo que ele sabia na época de Deus. Existe essa questão da premissa que a gente fala na teologia, que é uma revelação progressiva de Deus. Deus foi
se revelando aos poucos na história. Ele não foi chegando dizendo, olha, sou isso e aquilo, tem coisa, vida eterna e tal. Não, foi uma coisa devagar. Uma coisa bem devagar. Um exemplo talvez maior disso é a questão da Trindade. Ou seja, se você lê só o Antigo Testamento, a questão da Trindade não fica tão clara, né? Porque muitos textos vai dizer, pois há um só Deus, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, lá em Gênesis 1, né, no princípio que o Deus dos céus e a terra, o Deus lá, né, no texto hebraico é Elohim, né, ou seja, El no plural, ou seja, não é Deus, é deuses. Então, se fosse fazer uma tradução, era no princípio criou deuses os céus e a terra. E aí, nós cristãos interpretamos isso como um apontamento para a Trindade, porque ao mesmo tempo que ele fala deuses, ele fala que deuses criou, ou seja, o verbo está no singular. Ele não está no criaram deuses, ele criou Deus, ou seja, está indicando uma pluralidade, ou seja, mais de um, e uma singularidade, ou seja, só um. Que é justamente aquilo que a doutrina vai dizer. É um Deus, é Deus, um ser, só que tem três pessoas, né? Ele existe em três pessoas em trino. Ele é um Deus trino. Então é justamente o que a Trindade vai dizer. E essa doutrina vai ficando mais clara ao decorrer da Escritura, onde você tem, por exemplo, Pedro já chamando Deus de Deus Pai na carta dele, e o apóstolo João dizendo que no princípio era o verbo, era Deus, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, demonstrando aí a total encarnação de Deus em Cristo, né? Ou seja, que essa questão das três pessoas de Cristo, né? Então isso vai ficando claro no decorrer da revelação de Deus, que é progressiva. Ele não vai contando tudo, ele vai devagar, isso aqui e tal. E aí você, a partir disso, a gente tem no final, depois ali com os apóstolos, um entendimento muito mais claro da natureza de Deus, que ele é um Deus trino e etc, né? Então esse é um bom exemplo dessa questão da revelação progressiva de Deus, né? Então isso resume também, né? E serve para exemplificar que a nossa própria consciência, ela tanto serviu para Deus falar com as pessoas e se relacionar antes de Cristo, como ela também serve para hoje, para nos orientar o nosso chamado, né? Mesmo também nós já tendo, né, a Escritura aqui, já tendo o Espírito Santo e já tendo conhecido Cristo, né, a nossa consciência continua também sendo um meio que Deus tem para falar para a humanidade e etc, né? Bom, então, gente, o estudo foi esse, né, sobre essa questão de como saber qual o nosso chamado. A gente viu aí esses indicadores, certo? Então, bom, né, quem não pôde anotar também pode pegar o slide aqui depois comigo, tá? Certo? Vai estar, isso aqui foi gravado também, né? E aí você pode pegar depois. Então, esse foi o estudo, né? E, bom, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar ensinando aos irmãos essas coisas que eu tenho aprendido aí, né? E, bom, é isso aí, amém, né? Alguém... É o professor de origem, hein? Tá certo. Aí, algum de vocês tem alguma pergunta para fazer? Uma pergunta? Não? Nenhuma sugestão, pessoal? Porque esse tema geralmente gera umas dúvidas, né? Mas... Tudo bem. Só para encerrar, deixa eu perguntar uma coisa. Ele falou sobre chamado. Aí eu pergunto a você, João, você já tem o chamado na sua vida? Hoje,